A gente está entrando no capítulo 18 do livro de Josué. E antes da gente entrar nesse capítulo em si, eu gostaria de falar um pouquinho sobre situar a gente onde que a gente se encontra, porque a gente vem de uma parte da Bíblia que de repente quem começou o estudo deve ter achado demais o início, super interessante, o Senhor falando para Josué: seja forte, corajoso, onde você pisar a planta do teu pé eu vou te entregar, minha presença vai fazer a diferença. E eles já começam conquistando Jericó, depois eles têm aquele tropeço em Ai, mas depois o Senhor dá uma nova oportunidade, eles reconfiguram a coisa e vão e começam a conquistar. Depois nós vemos a coalizão de exércitos contra o povo de Deus, e eles vão conquistando, e eles vão guerreando, e eles vão vencendo simplesmente porque eles têm a presença do Senhor sobre a vida deles. Mas quando acaba o momento de conquista e começa a distribuição, o texto fica realmente mais, muita gente pode falar de repente: poxa, mas ficou chato agora, né? É difícil até para ler. Não é? Tanta descrição de geográfica, de limite, de a terra vai até aqui, essa é a característica. Então vai ficando. Então eu queria, antes da gente continuar, eu queria organizar algo na nossa mente. Algo que inclusive já foi falado aqui por algumas pessoas que subiram aqui hoje. E que equipe linda a gente tem, de verdade. Pri, Marton, foram os que vieram hoje. E olha que eu fiz direitinho, é Pri. Já foi falado aqui hoje, e é interessante que a gente até faz uma reunião pré-culto, mas a gente não combina, eles não têm acesso à mensagem que eu vou falar. Mas o que eu quero deixar aqui muito claro é o quanto Deus se interessava por essas pessoas. O quanto Ele tinha cada um deles totalmente ali debaixo do seu cuidado, do seu amor, da direção que Ele tinha para a vida deles. E para isso eu quero ler o Salmo número 8. A partir do verso 3, quando diz o seguinte: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que ali firmaste, pergunto: que é o homem para que com ele te importes? E o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e o coroaste de glória e de honra. Tu o fizeste dominar sobre as obras das tuas mãos, sobre os seus pés tudo puseste, todos os rebanhos e manadas, e até os animais selvagens, as aves do céu, os peixes do mar, e tudo o que percorre as veredas dos mares. Senhor, Senhor nosso, como é majestoso o teu nome em toda a terra. Será que em algum momento você já parou para pensar isso? A tua posição diante da criação de Deus. Onde você se encontra? O que você está vivendo? O que você está experimentando? Qual o lugar que você está ocupando exatamente agora? Porque você é como você é? Porque você faz o que você faz? Porque você está onde você está? Você já parou para pensar em algum momento? E algumas pessoas aqui que eu tenho a oportunidade de conversar, inclusive hoje essa semana tive uma conversa muito boa com uma pessoa aqui que não vou falar o nome, mas está sentada aqui desse lado, falando justamente disso, do quanto é muito mais difícil a gente não crer no cuidado e na direção de Deus do que crer. Eu tenho vivido um propósito e uma direção de Deus tão perfeita em tudo aquilo que a gente está experimentando, e tenho visto muitos de vocês também experimentando isso, que para mim hoje é muito mais difícil não acreditar do que acreditar. E eu vejo Davi aqui fazendo esse questionamento. Nós precisamos entender essa perspectiva para entender por que ele está fazendo esse questionamento. Porque nós somos no meio de mais de 7 bilhões de pessoas nesse planeta. Um planeta de aproximadamente 8 mil milhas de diâmetro, que gira em volta do seu próprio eixo e demora 24 horas para fazer isso. Mas não é só isso. Ele também faz uma jornada ao redor do Sol, e ele demora 365 dias para fazer isso. E eu sou entre esses mais de 7 bilhões aqui nesse planeta, chamado Terra. E a Terra é pequena em relação a toda a galáxia onde ela está. Somos uma pequena parte de uma criação muito maior. A Terra com as suas 8 mil milhas de diâmetro, o Sol que é muito maior, 864 mil milhas de diâmetro.
E se você olhar para o céu numa noite sem nuvens, você vai conseguir ver algumas das 100 mil bilhões de estrelas que existem somente na nossa galáxia. E a Via Láctea, que é essa nossa galáxia, é somente uma entre outras 100 bilhões de galáxias. E mesmo assim, eu vejo, não somente na minha vida, mas pelo que Davi está escrevendo aqui, que Deus está diretamente ligado e interessado em quem eu sou, em o que eu faço e no propósito que Ele tem para a minha vida. E eu vejo Davi falando isso já no Salmo 139, nos versículos 17 e 18, quando ele diz o seguinte: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Ok, então se Deus tem planos para mim, mas que tipo de pensamentos Ele tem? São pensamentos bons? A palavra do Senhor mesmo já me responde em Jeremias 29, 11. Muitos de vocês aqui conhecem esse texto, quando ele fala o seguinte: porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não lhes causar dano. Planos de dar-lhes esperança e um futuro. Se eu for perguntar aqui, um dos maiores medos que as pessoas têm hoje, a maior ansiedade que as pessoas sentem é justamente com relação ao futuro. E a palavra do Senhor está me falando que o próprio Deus se compromete em me dar um futuro. Quem sabe você nunca leu esse texto, ou você não se lembra dele em alguns momentos, mas eu achei que era importante a gente se posicionar e saber por que o povo de Israel reagia como reagia e viveu o que viveu na conquista da promessa, porque eles tinham isso claro. E eu quero colocar isso dentro de contexto antes da gente começar o capítulo 18, para que nós saibamos que tipo de amor Deus tinha por aquelas pessoas. Porque o Senhor estava conduzindo e guiando e protegendo e dirigindo. Como eu já disse aqui hoje, Deus é conhecido como sendo um Deus de pactos. E Ele tem um pacto com eles, com o povo de Israel, para cuidar de cada detalhe, para que esse amor que Ele sentia fosse vivido pelas pessoas. Eu quero te dizer que o amor de Deus não muda, Ele é amor, mas muitos de vocês que estão aqui hoje, em determinados momentos, ou quem sabe até agora, não se sentiram amados, por causa das circunstâncias que vocês enfrentaram na vida. Por causa dos problemas, por causa das decepções com pessoas, por causa de situações difíceis, conflitos que vocês experimentaram, vocês em determinados momentos não sentiram o amor de Deus, ou quem sabe agora, nesse exato momento, você não está sentindo esse amor de Deus, mas eu quero te falar, eu quero te trazer para essa perspectiva, onde você vê que Deus está com você em todo o tempo, e Ele te ama, e Ele tem planos para que você viva um futuro que Ele tem para você. É bom que você saia com isso claro daqui hoje. E quando a gente está lendo todos esses detalhes, a gente acha até meio chato, porque são muitos detalhes que Ele está dando, que Ele está distribuindo para cada família, para cada casa. E a gente lembrou aqui, inclusive, das filhas de Zelofeade, outro nome para quem tiver gestante também, né, Martão? Zelofeade. E as filhas de Zelofeade, para elas todo detalhe ainda era pouco, porque dizia respeito a elas. Quando o Senhor está falando para você e está entregando uma promessa para você, todo detalhe é importante. E o Senhor é um Deus de detalhes. E por isso a gente está falando de tudo isso e deixando tudo isso claro, antes de entrar no capítulo 18. Capítulo 18, verso 1 diz o seguinte: toda a comunidade dos israelitas reuniu-se em Siló. E ali armou a tenda do encontro. A terra foi dominada por eles. E é interessante a gente falar aqui do tabernáculo, essa tenda do encontro. Era justamente o lugar que eles consideravam tão importante, porque era o lugar onde eles tinham a manifestação de Deus, onde eles ouviam o Senhor falar com eles face a face, frente a frente. E isso se tornou algo importantíssimo para eles, era a prioridade da vida deles. E por isso muitas vezes eu pergunto para vocês nos nossos encontros, nas nossas conversas, o que você tem feito para mostrar que o Senhor é uma prioridade na tua vida? Muitas vezes a gente está ali lamentando que as coisas não acontecem, que as coisas não andam,
Mas a gente tem investido nesse relacionamento com o Senhor? Eu sou amigo de muita gente aqui, mas para que isso se fortaleça, para que isso cresça, eu intencionalmente marco com vocês encontros. Até falo para vocês que a gente vai tomar um café, quando eu chego lá eu tomo um chá gelado, não tomo café. Uma vez um amigo meu falou assim: como é que você quer que a igreja cresça sem você tomar café, cara? Eu falei: na hora de marcar eu marco um café, só que eu chego lá eu tomo um chá. Mas para que eu fique cada vez mais próximo de vocês, para que nós façamos parte desse corpo, para que a gente caminhe juntos, porque eu sei, porque a palavra do Senhor me fala, que a nossa intenção e o nosso propósito não é reunir pessoas, mas viver em união. Não é porque eu gosto de fazer um trabalho social, que eu gosto de estar com gente, não é por causa disso que eu faço, é porque a palavra do Senhor me fala que onde existe união, ali o Senhor manda a sua bênção. Por isso é tão importante a gente saber onde investir. Se eu quero me fortalecer espiritualmente, se eu quero conhecer a vontade do Senhor para a minha vida, e mais do que conhecer, se eu quero viver a vontade do Senhor para a minha vida, eu preciso fazer determinadas coisas, eu preciso ser intencional, porque sabe de uma coisa? Obediência libera a promessa. Eles tinham a promessa. 2 milhões, quase 2 milhões de pessoas que saem do Egito tinham a promessa, mas desobedeceram. E porque desobedeceram, não viveram a promessa. Dos 2 milhões que saíram, somente 2 viveram, porque justamente obedeceram. E com isso eu quero te dizer, com amor e com carinho, não espere promessa sem compromisso. Tua parte o Senhor nunca vai fazer. Quantas vezes a gente ouve a promessa e fala: uau, estou garantido, acabou, não preciso fazer mais nada. Deus não vai fazer tua parte. Não espere promessa sem compromisso. Não espere colheita sem plantio. Quais sementes você tem lançado? E o Senhor já tem colocado essas sementes na tua mão. Muita gente vem e fala: não, mas ainda não tenho as condições adequadas, no mundo perfeito. Isso não existe, para ninguém existe. Ninguém, a gente já falou, quem está aí olhando rede social e se alimentando disso, e sendo consumido por isso, não é nem se alimentando disso, vamos dizer, sendo alimentado por isso, porque isso está te comendo, está te destruindo. Quem está postando em rede social só posta a foto que escolheu. Só posta aquilo que acha que é adequado, que é interessante. Essa semana mesmo, postei eu dando uma volta na feirinha com a Érica. Eu estava lá todo suado, passando calor na rua. E postei: olha aqui, estamos na feirinha, que delícia. Foi gostoso, mas estava todo suado. Eu fico irritado quando eu começo a suar. Minha validade é isso aí. São 10, 15 minutos e eu falo para a Érica: já comecei. Preciso de um ar-condicionado. Preciso criar uma feirinha com ar-condicionado. Então não espere colheita sem plantio. E algo muito forte também, mas eu quero que você tenha claro, porque muitas vezes as expectativas estão aí em desacordo. Não espere por Deus se você está em desobediência. Eles tinham a promessa e eles não viveram a promessa porque eles estavam em desobediência. Mas Deus, você não tinha falado? Pois é. Como a gente falou a semana passada, as filhas de Zelofeade receberam uma bênção, mas em seguida chegou também a responsabilidade. Toda bênção traz responsabilidade. Não adianta a gente querer viver somente aquilo que para a gente é o adequado, sempre vai custar. O Senhor te prometeu, então agora começa a agir de acordo com a promessa e começa a caminhar por fé, porque o Senhor vai cumprir, mas de acordo com os teus passos de fé. No dia que o Senhor falou dessa igreja, foi muito bonito, foi lindo, foi emocionante, mas no momento seguinte, foi eu quem comecei a ver que recursos eu tinha, que pessoas eu tinha que conversar, que profissionais eu tinha que contratar. Porque aquilo que está na nossa mão, somos nós quem precisamos fazer. E quando eles tinham aqui o tabernáculo, a tenda de encontro, como algo tão importante, isso se tornou o centro da vida deles. E eu oro para que o teu contato com Deus se torne o centro da tua vida. Para que você não faça mais nada sem antes buscar a Deus. Para que você não fique somente buscando ao Senhor quando as coisas não funcionam, quando não saem. E a gente não faz isso por maldade. Já contei aqui para vocês algumas vezes o testemunho de um dos meus melhores amigos, um irmão que eu tenho. E eu poucas vezes vi alguém tão fiel, tão cristão, por dizer assim de alguma forma.
Cara que para onde ele ia sempre tinha os panfletinhos dentro do carro, onde ele passava ele evangelizava, ele entregava, Jesus te ama, e um dia ele passou por uma situação muito difícil, e ele tentou resolver de uma maneira, tentou de outra, aí quando ele já não tinha mais recurso, um dia eu estava conversando com ele no telefone e falei, e aí? Ele falou, pô cara, agora eu estou na mão de Deus, tudo que eu podia fazer já foi, não deu certo, agora estou na mão de Deus. Eu falei, cara, você sempre teve, a única coisa é que você deixou Ele como teu último recurso. Mas que o Senhor se torne a nossa primeira conversa, a nossa primeira busca, a nossa primeira oração, que nós possamos buscar ao Senhor, porque para a gente ver o quanto era importante isso aqui para eles, e só por falar, já que a gente está comentando sobre isso nesse primeiro versículo, a Bíblia fala mais sobre os detalhes do tabernáculo do que qualquer outra coisa, qualquer outro assunto na Bíblia. Só para você ter uma ideia, a criação do mundo, ela é tratada em 2 capítulos. Sabe quantos capítulos são destinados para o tabernáculo, para os detalhes do tabernáculo? Alguém tem aí um palpite? 2 para a criação do mundo, hein? O mundo inteiro foi criado e descrito em 2 capítulos da Bíblia. Para os detalhes do tabernáculo nós temos 50 capítulos. É importante ou não é? E está falando literalmente do contato com Deus, da busca de Deus, de viver a vontade do Senhor, de saber com Ele primeiro o que Ele tem para a minha vida, para que então eu possa sair dando passos, para que então eu possa sair tendo conversas, para que eu possa viver aquilo que o Senhor me falou que eu ia viver. Eu lembro no dia que o Senhor falou para a gente aqui da igreja, e a Érica estava não pressionando, foi tão bonitinha ela falando assim para mim, amor, já sabe para onde a gente vai? Eu falei, não amor, não sei ainda. Falei, pô, precisava matricular as crianças na escola, né? Falei, pois é, na hora que eu souber você vai ser a primeira a saber. Mas eu não podia, por causa que eu tinha que dar uma resposta para ela, falar, não, então eu vou escolher. Então eu eu fui em Boston, gostei, achei legal, corri lá na neve, suei também na neve, né? Não, o problema não é a temperatura, suei lá também. Mas eu falei, pô, então vamos para Boston. Mas naquela hora eu falei para ela, amor, na hora que Deus falar, você vai ser a primeira a saber. E como é gostoso quando Deus fala, quando Ele confirma, quando Ele te mostra. Porque depois que Ele fala, pode vir o que vier. Pode acontecer a dificuldade que acontecer. Pode vir a adversidade, podem vir circunstâncias difíceis. Você não se move porque você sabe que foi Deus quem falou. Eu oro para que a gente possa viver isso. Só que aqui a gente vê, a partir do verso 2 desse capítulo 18, que a gente não pode negligenciar a promessa. Olha o que fala a partir do verso 2. Mas 7 tribos ainda não tinham recebido a sua herança. Aí você fala, uau, que ruim, né? E então Josué fala o seguinte, então Josué disse aos israelitas, até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, lhes deu? Até quando? E de repente você pode me falar, não, mas eu tenho a promessa, eu estou só aguardando no Senhor. Não é mais para aguardar, é para caminhar por fé, porque o Senhor já te falou e já te mostrou o que Ele tem para a tua vida. Até quando? É presente de Deus, é favor de Deus, é bênção de Deus. Agora, espera aí, quem sabe é porque não é aquilo que você queria. Não é aquilo que você estava pedindo, ou aquilo que você entendia que seria melhor para você, mas eu posso te falar aqui também, garantindo, como alguém que experimentou isso, o plano de Deus é muito melhor. A vontade de Deus é incomparável. O teu melhor projeto não pode se comparar com aquilo que Deus deu para você. Sabe por quê? Porque Deus deu o presente. Deus entregou a promessa. Mas eles precisam abrir. É aquela história, toma. Pelo menos abre aí o pacote, vai. Pelo menos rasga o papel, pelo menos tira a fita, pelo menos abre a caixa. Quantos de nós, esperando que tudo caia pronto, que tudo aconteça num passe de mágica? Mas o Senhor está nos levando a esse processo onde nós somos transformados dia a dia. E quem dera a gente aprendesse muito melhor e muito mais rápido nas situações em que a gente tem todo o controle, em que a gente usa assim, a autodisciplina e fala, não, vou fazer, vou me dedicar, vai acontecer. Muitas vezes a gente só se mexe, só muda e só se entrega quando realmente o controle sai da nossa mão, quando o chão sai debaixo do nosso pé, quando o teto sai de cima da nossa cabeça, e então nós nos lembramos e buscamos ao Senhor.
porque a gente não está nem abrindo esse presente, como essas 7 tribos ainda não tinham feito. Será que a gente tem feito a mesma coisa? Será que a gente tem dado prioridade para o que Deus nos falou, para o que Ele nos disse, para o que Ele nos prometeu? Não, eu estou falando de verdade agora, com muita sinceridade. Busca aí na tua memória agora as promessas que Ele trouxe para a tua vida, aquilo que Ele te falou que você viveria. Será que as tuas atitudes estão de acordo com essa promessa? Ou será que você está tentando dar teu jeito? Será que você está tentando buscar as tuas alternativas? Será que você está tentando fazer as coisas segundo a tua vontade? Hoje o Senhor nos fala, porque a gente chega nesse texto e eu não acredito que é coincidência, porque o Senhor quer nos entregar a promessa, mas mesmo em meio a tantas conquistas, a tantas vitórias, a tantas posses, 7 tribos ainda não tinham recebido nada. Para 7 tribos ainda não tinha acontecido nada. E será que você já conversou com alguém, ou você mesmo foi essa pessoa nas conversas que você fala, poxa, eu estou vendo acontecer tanta coisa lá na igreja, eu estou vendo tanta gente receber tanta coisa e comigo não acontece? Como que a gente precisa atuar diante dessa promessa? E eu vou te responder que é caminhando sobre a terra e tomando posse dela. O Senhor me falou, então eu vou fazer. Não, mas não estou à vontade, mesmo assim eu faço. Ainda não sei, então eu vou e eu aprendo. Então eu vou me expor, eu vou viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida. Porque as pessoas precisam inclusive entender que por eu não saber e eu não ter, mas quando eu me entrego, o Senhor faz na minha vida e através da minha vida, e fica claro que é Ele quem está fazendo. Nós temos que nos lembrar da promessa que Deus fez. Toda vez que o Senhor me faz uma promessa, eu guardo, eu me alimento dela nos dias difíceis. Sabe o que Deus tinha falado para eles? Para Josué no capítulo 1, onde você colocar a planta do teu pé, eu vou entregar para você. E por que ainda tem 7 tribos que não tem nada? Porque eles não se lembravam e não caminhavam de acordo com essa promessa. Você só vai ocupar o que você levantar para caminhar sobre. Ou seja, você precisa hoje se levantar para viver aquilo que o Senhor tem para a tua vida. Você precisa começar a se preparar. Você precisa começar a se entregar para que o Senhor te leve ao lugar aonde Ele quer que você esteja. O que você tem feito com as promessas de Deus na tua vida? Será que você colocou lá num canto e esqueceu e falou assim, se nada der certo, então eu ponho atenção aí. E isso acontece muito. Muita gente tem isso na memória, muita gente tem isso anotado, muita gente tem isso marcado na Bíblia. Eu nem vou perguntar quem tem aí as promessas de Deus marcadas dentro da Bíblia. Mas o que você tem feito? Que impacto essas promessas têm feito na tua vida hoje? Porque eu espero que você esteja usando as promessas do Senhor, aplicando cada uma delas nas tuas decisões do dia a dia, nas tuas escolhas, nos teus relacionamentos, que isso esteja impactando, que você esteja caminhando de acordo com elas, que elas estejam sendo teu alimento. A promessa do Senhor nos alimenta, nos dias difíceis, nos momentos de adversidade, é ela quem não nos permite parar. Spurgeon reescreve isso a respeito da vida cristã de uma maneira incrível. Ele fala o seguinte: alguns cristãos entram na água até os calcanhares, outros até os joelhos, ainda outros até a altura do peito, mas uns poucos, bem poucos, vão até onde já não podem tocar o fundo com os pés. Aí só encontram um rio para nadar. O Senhor quer te chamar a essas águas profundas, aonde você pode nadar na presença do Senhor e viver de verdade tudo aquilo que Ele tem para você. É momento da gente experimentar isso, é momento da gente viver isso. O que você está fazendo com relação às promessas de Deus? Em que lugar você está hoje com relação às promessas de Deus na tua vida? Já aconteceram? Começaram? Ainda não? Parece que esqueceu, parece que já foi. Em que lugar você está hoje? Quem sabe você molhou só os calcanhares e falou, já deu, já basta, já viu o que eu precisava ver, já se conformou, quem sabe, com isso. Mas o Senhor não quer pessoas conformadas aqui hoje. Pessoas conformadas não vivem o cumprimento da promessa do Senhor nas suas vidas. O Senhor te chama a entrar. Quem sabe tem gente que já entrou até o joelho.
Ou você é daqueles que é all-in, que entrou, se jogou e está nadando agora na presença do Senhor? Coloque em prática, aplica na tua vida aquilo que o Senhor colocou no teu coração. E para falar de alguma maneira, dar exemplos e falar de uma maneira prática, eu quero falar aqui hoje de como que a gente pode praticar isso aqui, colocando em prática, por exemplo, a comunhão. Nós não somos igreja sozinhos. Quer experimentar milagre? Quer experimentar um novo tempo na tua vida? Quer experimentar uma nova vida? Obrigado, irmão. Quer experimentar tudo isso na tua vida? Milagre, nova vida, novo tempo. Hoje você tem uma oportunidade incrível para isso. E eu vou te mostrar na palavra do Senhor o quanto essa oportunidade é maravilhosa. Sabe por quê? Porque relacionamento é indispensável. Ser igreja não dá para ser sozinho. Eu lembro os primeiros anos aqui em Orlando, como eu me sentia sozinho e quanto isso me minava, isso me sugava força, me sugava alegria, porque eu falava, estou por minha conta. Se eu precisar de alguém aqui, se eu precisar de uma ajuda, relacionamento é indispensável. Nós não somos igreja sem relacionamento. E aí, para te mostrar isso, eu vou lá em Atos 2. Atos 2, 43, a seguir diz o seguinte: os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos, e repartiam uns com os outros o que tinham, vendiam as suas propriedades e outras coisas, e dividiam o dinheiro com todos. Para fazer isso aqui tem que estar muito unido, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias, de novo, qual é a palavra? Unidos. Se reuniam no pátio do templo e nas suas casas, olha aí o TDV. Partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E cada dia o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Aleluia! Esse é o modelo. Se você for lá no nosso bailó aqui da igreja, a gente vai falar justamente disso. Nós somos uma versão contemporânea dessa igreja aqui. Então a gente não está buscando reunião, mas a gente está buscando união. Eu quero saber, eu quero me interessar, eu quero me importar com quem está do meu lado. Saber se hoje é dia de alegria ou se é dia de tristeza. E rir com ele ou chorar com ele, dependendo do que ele estiver vivendo. Porque isso é necessário, eu só sou igreja dessa maneira, juntos e unidos. Se você não gosta de abraço, se você não gosta de caminhar lado a lado, acho que aqui você vai ter que aprender algo novo. Aqui na vida você vai precisar aprender, porque aqui ninguém caminha sozinho. Aqui nós de verdade amamos uns aos outros, o Senhor sobre todas as coisas, e o próximo, como a si mesmo. Sabe por quê? Porque é impossível de viver vida cristã, é impossível de receber bênção de Deus, é impossível de viver propósito, é impossível de viver promessa cumprida sem isso. E aqui eu quero te dizer uma coisa. Tem muito lugar que você vê aí muita gente reunida, mas tem muita reunião que você não vê união. O fato aqui não é buscar reunir muita gente. O fato aqui é quem está unido de verdade. Porque onde tem união, aí o Senhor manda a sua bênção. E o texto que eu vou te mostrar isso está em Salmo 133. Quando ele diz o seguinte: como é bom e agradável que o povo de Deus viva como se todos fossem irmãos. É como azeite perfumado sobre a cabeça de Arão, que desce sobre suas barbas e pela gola do seu manto sacerdotal. É como o orvalho do monte Hermon, que cai sobre os montes de Sião, pois é em Sião que o Senhor Deus dá a sua bênção e vida para sempre. É ali que o Senhor concede a bênção e vida para sempre. Onde? Ali onde? Onde há
união. Não tem como caminhar sozinho. É ali onde existe união que nós vamos viver o propósito. É onde existe união que nós vamos viver a bênção, que nós vamos receber do Senhor tudo aquilo que é necessário para que a gente seja igreja nesse lugar onde Ele nos colocou. Porque o Senhor não nos colocou aqui só para que a gente seja um grupo bonito de pessoas, e vocês são lindos demais. Mas não é esse o propósito. Obrigado, né, Filipão? O Senhor te colocou aqui para muito mais do que você se sentir bem num domingo à tarde sentado numa cadeira estofada, num grupo de pessoas lindas. É muito mais do que isso. O Senhor te chamou aqui, e aqui dentro você está sendo preparado, você está sendo fortalecido, você está sendo tendo a tua estrutura preparada para que você saia, e lá fora você seja sal e luz, e lá fora você leve vida, você compartilhe. E eu falo muito disso, que vida cristã é transbordar, é compartilhar. Não tem como entregar o que você não tem, não tem como transbordar daquilo que você não está cheio. Por isso nós estamos buscando isso, por isso nós estamos colocando isso como uma prioridade nas nossas vidas. Porque o propósito da igreja não é reunir, mas sim unir pessoas. Que a gente possa ter isso claro. Jesus, como é bom ouvir Jesus falando. João 13:34, eu lhes dou este novo mandamento: amem a si mesmos, amem seu patrimônio, amem suas coisas. Não, sabe o que ele falou aqui? Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se vocês, sabe por quê? Porque se vocês tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Todos saberão que vocês passaram tempo comigo. Todos saberão que eu estou na vida de vocês. Vão saber que somos de Jesus, não pelas nossas características externas, ou pelo nosso comportamento, ou pelas nossas reuniões, mas sim quando nós somos unidos. Quando existe amor, quando existe cuidado, quando existe caminhar lado a lado, quando existe preocupação com aquele que está do meu lado, quando a dor dele está doendo em mim, quando eu não consigo ficar indiferente às necessidades que ele tem, e eu me organizo com um grupo para ir lá carregar a mudança dele, no calor da Flórida. Quando eu me organizo para ajudar a atender as necessidades e imprevistos e situações difíceis que meu irmão do meu lado está vivendo. Unidos, porque quando nós estamos unidos, as pessoas sabem que nós estivemos com o Senhor. Criatividade pode até reunir pessoas. Cultos, reuniões criativas, podem até tirar as pessoas de casa para elas virem para uma reunião falando, vamos lá que é legal. Mas o que vai determinar que nós somos de Jesus é a união que nós temos no nosso coração. É a união como nós vivemos. É a maneira como nós tratamos uns aos outros. É a união que vai fazer com que isso aconteça. Muitos lugares, muita gente gastando muita força, acreditando que o que vai nos abençoar é esse reunir, é esse atrair. Mas tudo que é necessário é que nós estejamos unidos. Que é a bênção de Deus sobre a tua vida. E por isso, muitas vezes as pessoas chegam, e às vezes com a pessoa já chega também algumas situações, experiências que ela teve. Já teve em tal lugar, não funcionou, já passou por outro lugar e viveu coisas difíceis. Mas quando chega aqui, a gente recebe de braços abertos e a gente fala a união que a gente vive aqui nesse lugar. E que essa pessoa vai passar a viver, vai fazer com que ela experimente a bênção do Senhor como ela nunca experimentou em nenhum outro lugar. Porque eu creio nisso. Essa cultura do relacionamento, nessa cultura o amor ao próximo é o que prevalece. O amor ao próximo, a necessidade do próximo, aquilo que ele está experimentando, aquilo que ele está vivendo. Porque essa cultura do relacionamento, ela pode mudar a história de qualquer pessoa, ela pode mudar a história de qualquer lugar, ela pode mudar a história de qualquer comunidade. Porque onde o povo de Deus está unido, aí está a bênção do Senhor. Nós somos chamados a esse momento. Por isso nós colocamos tanta energia para organizar os nossos tempos de vida.
Só que os tempos de vida, eles são uma ferramenta. Muita gente toma isso como uma ferramenta e fala, então eu vou aplicar a ferramenta e as coisas vão acontecer. A ferramenta não funciona se não existir união. Se não existir essa cultura, se não existir essa maneira de tratar uns aos outros. Que a gente possa experimentar esse novo tempo nas nossas vidas. E se você que está chegando aqui, ou já está com a gente há algum tempo e ainda não faz parte de algum tempo de vida, por favor, procure hoje. Nós temos vários líderes de tempo de vida aqui, várias pessoas envolvidas com o nosso projeto do tempo de vida. Procure hoje e se conecte com algum desses grupos, porque nós não somos chamados a caminhar sozinhos. Nós não somos chamados a nos encontrar aqui uma vez por semana, aos domingos. Nós não somos chamados para isso. Nós somos chamados para viver uma vida de comunhão todos os dias da nossa semana. E no domingo aqui nós simplesmente celebramos uma semana cheia da presença de Deus através da comunhão. Que você possa entender isso. E que talvez em outros momentos da tua vida você se frustrou, se decepcionou, ou as coisas ainda não estão acontecendo. Eu quero te dizer que onde o povo de Deus está unido, aí a bênção do Senhor chega. Aí o poder de Deus se manifesta. Aí as transformações começam a acontecer. Aí as histórias começam a mudar. Aí as oportunidades são entregues para que a gente possa ver Deus fazendo em nós aquilo que Ele tem aqui nesse lugar. Você é um instrumento do Senhor. Você não foi chamado aqui para simplesmente assistir. A gente fala isso praticamente todo domingo. Porque eu sei que no momento que você se levantar em união para viver o propósito de Deus nesse lugar, a tua vida nunca mais vai ser a mesma.